Apocalipse capítulo 6. Há poucos dias preguei sobre Apocalipse capítulo 5, hoje eu quero pregar sobre Apocalipse capítulo 6. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o 2º selo, ouvi o 2º animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o 3º selo, ouvi o 3º animal dizendo: vem ver. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas do seu lugar. E os reis da terra, os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? Amém, queridos? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Peça ao Espírito Santo para que Ele mude a sua vida nesta noite, se assim você deseja. Peça, Espírito Santo, faça mudanças hoje na minha vida pelo poder da Tua palavra. Espírito Santo, muito obrigado. Nós precisamos de Ti, nós dependemos do Senhor. Estamos diante da Tua palavra e queremos que ela hoje mude o nosso interior, mude a nossa vida. Pai, cada pessoa que aqui está é muito preciosa para o Senhor e precisa ouvir a Tua voz. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, que cada pessoa ouça a voz do Senhor e suas vidas sejam mudadas. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, muitos, ao ler o livro do Apocalipse, ficam muito assustados. Eu conheço pessoas, crentes, que não leem o livro do Apocalipse, porque é muito difícil a interpretação, e vê o livro do Apocalipse assim muito carregado de tragédias.
de catástrofes. E ainda existe tantos discursos, tantas mensagens no livro do Apocalipse, mais catastróficas, que gera mais medo nas pessoas, que gera ainda mais terror. Graças a Deus que eu prego no livro do Apocalipse, já fiz estudos, várias mensagens no livro do Apocalipse, aqui mesmo na igreja, de versículo por versículo, e nunca fui por esta linha, até porque o propósito do livro do Apocalipse não é gerar medo em nossos corações, nem gerar terror, nem para que nós tenhamos uma visão catastrófica das coisas. O livro do Apocalipse é um livro de esperança, é o livro que nos desperta para crermos, para acreditarmos que há esperança para a terra, que há esperança para o mundo. E isso nos mostra o livro do Apocalipse. Infelizmente tem muitos crentes que, ao abraçarem a mensagem de terror, de tantas catástrofes, e gera no coração de muitos o desejo de partir desta terra para o céu. Eu ouço muitos assim dizendo: eu quero ir logo para o céu, porque eu já não aguento mais essa terra. Eu já não suporto mais essa terra. Bom será quando a gente ir para o céu. Eu não estarei agora dizendo nenhuma heresia, mas não é vontade de Deus que você vai para o céu. A vontade de Deus é que você esteja na terra e seja um agente de mudança na terra, seja um agente de transformação. Paulo diz assim: eu sei que lá no outro lado é muito bom, mas ainda tem uma missão a cumprir aqui. E essa visão de que o mundo está muito terrível, eu quero sair daqui e ir logo para o céu. E às vezes a gente fica dizendo: Senhor, venha logo, porque eu estou louco para que tudo isso acabe. Esse discurso que muitos fazem é um discurso daqueles que querem se omitir, daqueles que não querem arregaçar as mangas e ir para a luta, para fazer algo que gere mudança. Então esse discurso gera passividade, e nunca foi de desejo de Deus que nós, ao enxergarmos tudo que está acontecendo no mundo, cruzássemos os braços e ficássemos apenas olhando para o futuro. Lá na frente, um dia o Senhor vai voltar, e aí eu vou sair desse mundo e tudo isso vai acabar. A vontade de Deus é que a gente entenda que o Apocalipse já começou, é agora. E o desejo de Deus é que hoje eu seja um agente de mudança, de transformação, que eu não cruze os braços e não fique numa posição passiva, mas sim eu seja alguém, aonde eu estiver, seja um agente de mudança e transformação. Porque o mercado de trabalho é o seu campo missionário. Aonde você está, ali é onde você deve cumprir a sua missão. Onde você está, meu irmão? Jesus disse para os seus discípulos: Pai, eu oro não para que os tire do mundo, mas para que eles estejam no mundo. Mas não tem um mundo dentro de si, esse sistema mundano dentro deles. Eu venci. E Jesus deseja que nós sejamos de fato pessoas que possam mudar o ambiente que nós estamos vivendo. Aonde você está, no seu trabalho, você é um missionário. Aonde você está trabalhando, estudando, você é um agente de Deus, você é um missionário de Deus.
Você é colocado ali para gerar mudanças, transformação. E se nós entendermos essa mensagem, que somos agentes de mudanças, de transformação, e eu entender que o ambiente onde eu estou, eu me colocar à disposição de Deus e aplicar em minha vida os princípios de Deus, e poder ser alguém onde possa transmitir mudanças, ser criativo para isso, onde eu possa mudar o meu pequeno mundo, para que o mundo seja mudado. Nós ficamos, outra posição que muitas das vezes nós tomamos, é esta: o mundo precisa mudar. E aí a gente olha para o governo e diz: ó, esse governo está corrupto demais, precisa mudar esse governo. E a gente culpa todo mundo. E a gente esquece que num pequeno universo onde eu e você estamos, é onde Deus deseja que haja mudança. Essa mudança tem que partir da gente. Se em cada espaço que estivermos, formos honestos, formos pessoas incorruptíveis, formos pessoas sinceras, em cada universo que nós vivemos, pequeno, formos pessoas que amam a justiça, o mundo vai mudar. Porque cada um de nós está mudando o nosso pequeno universo. Jesus não precisou sair da Judeia e Galileia, um pequeno espaço na terra, para mudar o mundo. Jesus se concentrou em seu pequeno território, pequeno espaço. Jesus nunca foi para outros países. Jesus apenas andou num pequeno pedaço de terra, mas a sua mensagem mudou o mundo da época e ainda continua mudando o mundo. Os discípulos de Jesus também conscientizaram disso: se eu mudar o ambiente que eu estou, o pequeno universo que eu estou, o mundo vai mudar. Deu para você entender? Eu estou dando essa introdução aqui para nós entrarmos na mensagem do Apocalipse no capítulo 6. Porque Deus nos colocou em um universo, mas esse universo pode ser mudado, pode se transformar, até que toda a terra, se cada filho de Deus assim fizer, até que toda a terra se enche da glória do Senhor, até que a terra se enche do conhecimento do Senhor. O livro do Apocalipse é um livro de esperança. Por que um livro de esperança? Porque o livro do Apocalipse nos mostra que os céus descerão até nós. É interessante, enquanto nós desejamos ir para o céu, o livro do Apocalipse encerra o céu descendo até nós. E vi um novo céu e uma nova terra. E João diz: eu vi a nova Jerusalém descendo. Um dia, sabemos que toda a terra estará sob o governo do Senhor. Mas agora, a minha oração é a oração do Pai Nosso: que seja feita a tua vontade, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Eu não tenho que ficar esperando aquele dia, mas agora
A nossa oração é esta: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Aleluia. O reino já chegou, mas um dia toda a terra estará plena do reino de Deus. E agora eu devo ser um agente do reino. Você pode dizer amém por isso? Aleluia. O livro do Apocalipse é um livro de esperança, porque veja bem, esse capítulo que nós lemos, o texto de hoje à noite, onde vemos um livro sendo aberto, e este livro está nas mãos daquele que está sentado no trono. Capítulo 5, já preguei sobre isso aqui. Ao ler o livro, capítulo 5 do Apocalipse, você vai ver que na mão daquele que estava sentado no trono havia um livro. Os livros daquela época não eram como esses de hoje, mas eram pergaminhos, um rolo. E normalmente os pergaminhos eram escritos por dentro, mas o livro que estava nas mãos daquele que estava sentado no trono, que era Deus, Pai, ele estava escrito por dentro e por fora. E que livro é esse? É o livro da história da humanidade. E ele estava escrito por dentro e por fora, porque tudo que iria acontecer já estava ali. Ou seja, completo, a história da humanidade completa. A história da humanidade concluída. E esse livro estava com 7 selos. João ouve uma voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem desatar os selos. E João chorou muito por isso. E veio um anjo forte e o toca e diz: João, não chore mais, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Quando João viu isto, os anjos se curvam e diz: digno é o cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. João viu um cordeiro, que é Jesus. É interessante, eu volto aqui para o capítulo 5 do Apocalipse. Versículo 5, quando o anjo diz: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E versículo 6, e olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Jesus. Mas é interessante que a visão dos anciãos, daqueles que já estavam lá junto ao trono de glória, ele disse: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quando João virou para ver o leão, ele viu um cordeiro. Isso é muito interessante, porque a visão daqueles que já estavam lá já era a visão concluída da história da humanidade. Enquanto João, ainda estando aqui, ele vê a visão de um cordeiro. Ou seja, eu, pelo sangue do cordeiro, fui comprado para ser rei e sacerdote na terra. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Pelo seu sangue constituiu para Deus reino e sacerdote. E após isso, o cordeiro começou a abrir o livro e abrir os selos.
E o primeiro selo diz que saiu. João viu um cavalo branco, estava sentado sobre ele, tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Abriu o segundo selo e um outro animal vermelho que estava sentado sobre ele, dado que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Terceiro selo, um outro animal, cavalo preto, estava sentado, tinha uma balança na mão e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E o 4º selo aberto, um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha um nome morto, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Os 4 selos abertos, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. E quem está abrindo o selo é o Cordeiro, Jesus. Essa é a visão que João está tendo, um Cordeiro abrindo, e ele tendo a visão desses cavalos com seus cavaleiros e o que eles estavam fazendo. Queridos, a verdade é, o que a visão está mostrando a João é que essas fatalidades, essas catástrofes estão acontecendo na terra. Um cavalo branco, seu cavaleiro, foi-lhe dada uma coroa, foi-lhe dado poder, e ele saiu vitorioso e para vencer. Alguém poderia pensar que esse poderia ser Jesus, porque tem semelhança com outro cavalo branco e seu cavaleiro branco, lá no Apocalipse, no capítulo 19. Mas a verdade é que aqui não é Jesus, porque é Jesus que está abrindo o livro. É Ele mesmo. Então esse não pode ser Jesus, porque é Ele que está abrindo. No capítulo 19 você vai ver lá um cavalo branco, seu cavaleiro, e na coxa direita escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é Jesus. Mas esse aqui, um cavalo branco, a verdade é que homens buscam paz, homens anseiam por paz, mas os homens não sabem qual é o caminho da paz. Esse cavalo branco também pode representar falsas mensagens ou falso Cristo. Quando dizemos falso Cristo, podemos dizer aqueles que pregam a mensagem que o Cristo Jesus, o verdadeiro, não pregou. E pasmo, essas mensagens podem surgir até mesmo dentro de igrejas evangélicas. A verdade é que haverá e está havendo desde Jesus, desde o tempo dos apóstolos, falsos cristos. O apóstolo João nos fala isto. Anticristos surgindo. Sempre houve guerras, houve sangue derramado, sim. É o cavalo vermelho, muito sangue, sim. Homens matando uns aos outros, sim. Sempre houve fome, houve. E observe que o cavalo preto fala-nos muito de inflação, de crise financeira, econômica.
Cavalo amarelo se refere a doenças, a pragas, a enfermidades. Mas tudo isso aqui, querido, que nós estamos lendo, são coisas que acontecem em toda a história da humanidade. Mas quando o Cordeiro pega o livro, observamos que o Cordeiro, Jesus de Nazaré, que havia sido morto e ressuscitou, ele pega o livro, a história da humanidade, e abre os selos. E todas essas coisas acontecendo, falsa paz, guerras, fome, pestes, doenças, tudo isso acontecendo no mundo. Um outro selo que é aberto, João tem a visão no céu e vê os mártires dizendo: até quando, Senhor, o verdadeiro santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foi dada a cada um deles vestes brancas, e foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Agora que eu entro aqui na mensagem, se a gente se concentra nos 4 primeiros selos, onde há falsa paz, falso cristianismo, falsos cristos, anticristos, onde há guerras, onde há fome, onde há pestes, onde há doenças, assolando a humanidade, matando a humanidade, estragando com a humanidade. Essa visão não é para que a gente cruze os braços e não venhamos a fazer alguma coisa. O 5º selo é a visão dos mártires. E os mártires estão dizendo: até quando o Senhor vai julgar o nosso sangue? Aí, pasmo, o Senhor Deus diz assim, o Senhor diz: repose aí de um pouco de tempo, a que também complete o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. O 5º selo podia ser qualquer outra coisa, mas o 5º selo é a visão dos mártires. E por que esses mártires, esses homens morreram? Por causa do Evangelho de Jesus. Eles deram suas vidas pelo Evangelho. Enquanto vivos foram, eles lutaram pelo Evangelho. Enquanto vivos foram, eles não abriram mão do Evangelho de Jesus. Eles deram suas vidas para que o mundo fosse mudado pela mensagem do Evangelho. Enquanto que muitos de nós buscamos conforto em nossos dias, a mensagem que João ouviu do céu foi esta: vocês mártires, repousem um pouco até que complete o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram, como vocês foram. Qual é o clamor dos céus? É que haja gente hoje que esteja disposto a viver o Evangelho de Jesus, e que mesmo que venha custar a própria vida, mas não abre mão da mensagem do Evangelho, porque a única coisa que pode mudar a terra é a mensagem do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus muda vidas, o Evangelho de Jesus muda famílias, o Evangelho de Jesus muda nações, o Evangelho de Jesus muda os povos da terra. Aleluia! O desejo de Deus é que haja gente como Estevão, que foi um mártir, o primeiro mártir da igreja. O desejo de Deus é que haja homem como Estevão, que haja homem como Paulo, que haja homens como Pedro, que haja homens que deram suas vidas por causa do Evangelho. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que haja homens como Martin Luther King,
que morreu para que uma nação mudasse de mentalidade quanto ao racismo. Não é cruzarmos os braços para vermos que existem falsos cristos, que existe fome, existe peste, existe pragas, existe guerras, e cruzarmos os braços. O que Deus deseja é que nós que conhecemos o Evangelho sejamos homens com coração ardente, como foram os mártires. Homens que deram suas vidas para que o Evangelho de Jesus fosse pregado. Porque, amados, se tivermos mais gente convertida ao Evangelho de Jesus, as guerras vão diminuir. Se tivermos mais gente convertida ao Evangelho de Jesus, menos fome nós teremos. Se houvermos gente convertida ao Evangelho de Jesus, nós teremos menos pragas. Agora, o que parece é que nós hoje buscamos muito conforto, ao invés de nós abraçarmos o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus não garante conforto para nós. O Evangelho de Jesus garante sim que você tem um selo de Deus e que você pode mudar a história da humanidade. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, querido. Quando os selos são abertos, João vê as catástrofes, como nós também podemos ler, as catástrofes, poderosos, ricos, todo servo e todo livre, todos os homens de qualquer classe, se escondendo nas cavernas e nas rochas das montanhas. E aí eles estão percebendo que todo orgulho e toda soberba receberá o juízo de Deus. Agora presta atenção nisso aqui. O texto diz assim: quando João viu o sexto selo aberto, os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre. A gente culpa o governo, a gente culpa os poderosos, a gente culpa os ricos, mas a verdade é que o juízo vem sobre todos que agiram com orgulho e soberba. Não importa que classe nós somos, você pode ser rico ou pode ser pobre, mas a soberba pode morar no seu coração, o orgulho pode morar dentro de você. A verdade é que isso um dia todos perceberão que não vale a pena guardarmos isso no coração. Quando a palavra nos mostra que um sexto selo foi aberto e poderosos, ricos e pobres gritavam em busca da própria morte porque eles viram o juízo do Cordeiro, é porque todos haverão de reconhecer que Deus é Deus justo, Ele é o Senhor. E que homens que acharam que o fato de agirem com soberba, com orgulho, de maus tratos a outros seres humanos, com injustiça, acham que um dia vão passar impunes. Não!
Não de forma alguma. O que eu leio aqui, queridos, não é uma posição que faz uma pessoa agir com injustiça. Não é o fato de alguém ter poder nas mãos que o faz agir com injustiça. O que eu leio aqui que é o coração corrupto do homem que faz ele ser injusto com as outras pessoas. Porque vejam que o texto nos fala de governos, de poderosos, de ricos, de poderosos, mas também de servos e de livres. O problema não é a posição que a pessoa está, ou quanto poder ela tem, mas sim o coração corrupto da pessoa. Você hoje, por exemplo, que tem a sua família e não cuida bem dela, você que é esposa e não está amando a esposa e não cuidando bem dela, e agindo com o coração soberbo, muitas das vezes acham que nada vai acontecer com você. A verdade é, você prestará contas a Deus um dia. Você que é esposa, da mesma forma, se enche de soberba, de orgulho, e não ama o seu marido, e não cuida bem da família. Saiba você, que um dia você vai comparecer diante do tribunal de Deus. Você filho e filha, você empregado, você empregador, aonde nós estivermos, qualquer ação nossa de injustiça, praticado por um coração soberbo, orgulhoso, nós haveremos de estar diante do Cordeiro de Deus. E se nós não nos convertermos, não nos arrependemos, a verdade é que cairá sobre nós o juízo divino. Porque eu e você não fomos feitos para ter orgulho no coração, e eu e você não fomos feitos para agirmos com injustiça. Mas se assim fazemos, é por coração que se afastou de Deus e deixou a corrupção entrar dentro de nós. Mas o que nós vemos depois? Se eu parasse por aqui, e não desse a vocês ainda mais do que nós encontramos no livro do Apocalipse, essa mensagem não ficaria tão completa. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês: no aparente caos, há um desígnio de Deus. Nós não podemos olhar para a história como olham os sociólogos ou os economistas. Quando há um aparente caos, nós que somos do Senhor, temos que olhar para o trono, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quem está sentado no trono? Deus. E que tem a história da humanidade nas suas mãos? Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Existe fome, guerra, miséria. O homem está murmurando, se queixando. Parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus vê o sofrimento em silêncio. A verdade é que Deus é Deus de propósitos. Deus preside sobre os caos. Deus governa sobre os caos, sobre as tragédias. Quando a gente vê as coisas acontecendo, não é para desesperarmos, mas olharmos para cima, para o trono, olharmos para Deus e olharmos para o Cordeiro. Não perdemos a visão do trono e a visão do Cordeiro. João viu Deus no trono e viu o Cordeiro.
e o livro nas mãos do Cordeiro. O Cordeiro, porque o Cordeiro cumpriu uma missão. Ele veio, sofreu, morreu, mas ressuscitou. Ele deixou discípulos. O mundo mudou pela mensagem do Cordeiro, pela vida e a mensagem do Cordeiro de Deus. Quando vermos essas coisas acontecerem, fome, peste, miséria, guerras, não tirarmos os olhos do trono. Deus está no controle, e não tirarmos a visão do Cordeiro. Jesus cumpriu a missão, e Ele também nos deu uma missão para mudarmos o mundo. Quando João vê a visão do Cordeiro de Deus, significa que nós somos os agentes dele aqui na terra. Que ele começou a obra, mas ela vai ser concluída, e eu e você estamos aqui para concluir a obra do Cordeiro de Deus. Dê um aplauso ao Senhor por isso, queridos. Aleluia! E assim como o Cordeiro cumpriu a sua missão com quebrantamento, com humildade, com mansidão, assim também nós vivemos neste mundo, em nome de Jesus. Deus não nos promete poupar do sofrimento, mas Ele nos promete sermos poupados no sofrimento. Aleluia! Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Qual é o seu nível de compromisso com o Cordeiro de Deus? De comprometimento com o Cordeiro de Deus? Meu coração deve ser como o coração do Cordeiro. Jesus é Deus. Quando Ele veio até nós, Ele deixou os seus direitos como Deus, se tornou homem, tornou-se servo e morreu em morte de cruz. Foi para o Calvário como cordeiro mudo. Cumpriu a sua missão. Para mudar o mundo, eu preciso ter a missão do Cordeiro e preciso ter o coração do Cordeiro. Qualquer um de nós, queridos, aonde nós estivermos, eu preciso ter a missão do Cordeiro e ter o coração do Cordeiro. Seu trabalho é o lugar onde Deus te colocou para você ter o coração do Cordeiro e a missão do Cordeiro. Aonde você está, Deus te colocou ali para você ter o coração do Cordeiro e a missão do Cordeiro. Você pode ver catástrofes ao seu redor. Você pode ver homens se matando, pessoas ferindo umas às outras. Você pode enxergar guerras familiares, crises financeiras, pessoas vivendo, crises existenciais, crises familiares. Você pode estar ao redor de tudo isso, mas Deus te colocou ali para você ter a missão do Cordeiro e coração de Cordeiro para mudar a história de muita gente. Aleluia! Essa é a mensagem. E por isso há esperança, sim. Por que há esperança para o mundo? Porque ainda há filhos e filhas de Deus no mundo. Porque há esperança para a terra? Porque ainda tem na terra homens e mulheres que têm um coração do Cordeiro e que abraçam a missão do Cordeiro. Porque ainda há esperança para a terra, porque ainda há homens que não têm orgulho, que não são soberbos, ainda há homens justos na terra, homens que abraçam o reino de Deus, homens que ainda oram: venha o teu reino e seja feita a tua vontade como ela é feita nos céus. Homens que lutam pelo evangelho e que dão a sua vida pelo evangelho.
homens que desejam e lutam para ver vidas transformadas, homens mudados, mulheres mudadas, famílias mudadas, cidades mudadas, governos mudados, homens que ainda levantam a bandeira do Evangelho e proclamam o reino de Deus sobre a terra. Há esperança, sim! Aleluia! Eu não estou aqui para ficar olhando quando o Brasil vai mudar, se o governo mudar. Não, eu quero que minha cidade mude a partir de mim. Não, eu quero que a minha rua mude a partir de mim. Eu quero que no meu setor de trabalho pessoas mudem a partir de mim. É no seu pequeno universo. É você fazendo a sua parte, como agente de Deus, abraçando a missão do Cordeiro e tendo o coração do Cordeiro, querido. É que você verá esse mundo se enchendo da glória de Deus, porque você está sendo um agente transformador no universo que Deus te colocou. Aleluia!